Olá, nossas queridas, queridíssimas ouvintes do podcast Deus e Elas. Eu sou Ana Barbosa E eu, a Losane Winter. e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde emocional, já puxando um gancho ali do que a gente conversou algumas semanas atrás sobre saúde. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre como cuidar da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções. E como vocês sabem, a Lô aqui, a nossa mestra, a nossa anciã do podcast, tem muito conteúdo. Eu brinco que eu tô aqui mais para apresentar, mas vamos ter um bate-papo aí, né, Lozinha? Pois é, né, é assim, nessa questão aí, mestre eu não sou, mas anciã com certeza. Não, anciã num ótimo, excelente sentido. Experiência de vida, de honra. E antes da gente começar, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, nosso canal do YouTube com devocionais e todos os nossos podcasts, Pão Diário Brasil, e também o nosso site, a nossa página lá do podcast, pãodiario.org.br/podcasts/Deus e Elas. Vocês são muito, muito, muito bem-vindas e convidadas para nos acompanhar por lá e também dar o seu feedback. Pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, lá nos comentários do YouTube. Fique à vontade para nos contar o que você tem achado do podcast. Então, Lozinha, o tema hoje é saúde emocional. Né? A gente teve aqui um bate-papo bem interessante antes da gravação, antes da gente começar. Já tem, né, vários tópicos aí que a gente quer falar hoje. E eu quero deixar você começar. Falar de saúde é algo bem, assim, a abrangência é muito grande, né, e você vê que ultimamente, assim, né, de uns tempos para cá, existe, assim, um movimento nesse sentido, né, de bem-estar, de vida com qualidade, saúde, eh física, saúde, emocional e também saúde espiritual. E que quando a gente fala, e é interessante que muitas vezes, né, tem certos paradoxos aí, porque às vezes você tem saúde física e não tem saúde emocional nem espiritual, e às vezes você não tem uma saúde física tão bem assim, né, se eu posso dizer, mas, tem uma saúde emocional invejável, né. Então você vê que, na verdade, quando a gente fala de saúde emocional, ela sempre vai estar caracterizada com a sua capacidade de lidar, de controlar, né, e gerenciar essas alterações que sentimentos, que emoções, que circunstâncias, eh eh, que sobrevêm sobre você, que envolve a sua vida. Então, quando você desenvolve essa capacidade de lidar com as situações de uma maneira equilibrada, porque a gente sabe, assim, que as emoções, ela afeta o nosso físico de uma maneira, assim, que às vezes a gente nem se dá conta, né, tanto que quando claro, né, a gente não é nenhum especialista aqui, nesse quesito, mas quando a gente fala de doenças psicossomáticas, né, da onde que elas surgem, de onde que elas vêm, né, elas vêm exatamente desse desequilíbrio emocional, né, que começa a ganhar proporções, extremamente acentuadas por falta de autodomínio, por falta de controle, né, e por falta dessa, falta de capacidade, eu diria assim, de inabilidade de lidar com as situações. Porque quando a gente, fala de viver é lidar com os desafios, né, não é aquela coisa tipo mar de rosas, não é, e principalmente, né, mar de rosas sem espinhos, né, porque às vezes pode até ser um mar de rosas, mas com Cheio de espinhos, né. espinho. Então, quando a gente não considera esses aspectos que faz parte do viver, e principalmente dentro eh do nosso ambiente eclesiástico, né, cristão, porque muitas linhas acham que o sofrimento não é parte, do viver cristão. E se a gente olha até pelas narrativas bíblicas e no decorrer, né, ao longo da história da igreja, a gente vai ver que não é bem assim, né. Então, fica esse desafio realmente do aprender a lidar com aquilo que nos sobrevém, né. Eh, e o Chambers, ele fala algo bem interessante, né, que ele fala que muitas vezes ele faz uma diferenciação
entre, ser servo de Deus e ser instrumento de Deus. Quando ele fala de instrumento, ele diz que muitas vezes o próprio sofrimento é uma maneira de Deus te aproximar dele, né. Então, é algo assim que não dá para descartar totalmente, não que eu goste de sofrer, né. Eu como ser humano, assim, eu realmente eu evito ao máximo, mas a gente tem que compreender realmente as coisas que fazem parte da vida, que constitui o nosso viver, para que a gente possa ter uma noção melhor de como lidar e gerenciar tudo isso, né, que fazem parte da vida. É, já faz uns anos, assim, que eu estou lidando aí com a ansiedade, e é exatamente isso, né, a questão de lógico, a ansiedade é um transtorno, tem várias questões, químicas, né, que assim como você falou, não somos especialistas, então eu não vou nem me atrever a tentar Sim. explicar, mas como faz diferença, assim, ao longo do tempo, quando a gente vai aprendendo a ter controle, né, aprendendo a lidar com as próprias emoções, como faz diferença para conseguir enxergar e distinguir aquilo que é, irreal da nossa cabeça, que é invenção dos nossos medos, da nossa ansiedade, das nossas inseguranças e o que é de fato o que está acontecendo ali, né. Tanto que agora eu sempre, né, no momentos que eu estou ansiosa, assim, eu tento respirar, parar e falar: "Tá, o que que pode ser realmente realidade aqui, o que que são coisas que é a minha ansiedade que tá mentindo pra mim, né". E nos momentos que eu tive mais crises, assim, né, e enfim, tive que lidar com questões mais complicadas, assim, lógico, né, faço terapia, tem toda a questão, né, do trabalho ali terapêutico, enfim, mas a minha esperança estava em Deus. Porque eu sabia que Deus me criou, Deus tem todo o controle sobre mim, Deus tem um plano para mim, Deus, eh, não está deixando eu passar por nenhuma adversidade que eu não possa suportar. Uhum. Então, até aquilo que você comentou antes da gente começar a gravar, né, da questão do acho que você vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, do pensamento positivo, né, de tentar enxergar todos os lados positivos das situações que às vezes não existem lados positivos. Então de realmente encarar a realidade, então tá, eu tô numa situação, né, emocionalmente muito complicada, não tô sabendo lidar, né, estou ali em tratamento, então tô começando um tratamento, mas eu também preciso entregar isso para Deus, também precisei entregar aprender a entregar a minha ansiedade para Deus e entender que eu precisava passar por aquilo, que mesmo numa situação de, né, na crise, numa situação de estresse, provavelmente não tinha realmente um ponto positivo naquilo, mas eu precisava entender que aquilo era necessário para eu crescer. E olhando para trás hoje, eh, como eu já sou uma Lana diferente, sabe, como eu sou outra pessoa nesse sentido, e por mais que tenha sido sofrido, eu cresci. Uhum. Talvez agora eu consiga até ver um lado positivo no sentido que aquilo me fez crescer. Mas, foi difícil chegar até esse equilíbrio, mas é possível, Sim. né, é possível. Sim, é interessante, porque quando a gente fala, né, quando a gente fala de terapia e aquela coisa toda, né, de analisar, quando a gente fala de análise, né, então vamos analisar aí o que está acontecendo, a situação que eu estou vivendo. E é bem interessante porque a análise ela traz essa característica de você de você, assim, decompor, né, no sentido, assim, de você separar em partes, separar as situações, porque para mim, às vezes, o que traz a grande aflição é você ver tudo no bolo e não entender o que está acontecendo, não separar os elementos que de fato estão constituindo aquela situação e, obviamente, despertando determinadas emoções, né. Então, quando você passa por esse processo de analisar e de estar compreendendo e dando, vou usar até um adágio bem antigo, né, dando nome aos bois, né, esses elementos, então você começa a entender essa parte constituinte, e quando você começa a fazer isso, obviamente, você tem mais condições, de perceber qual é a sua parte, o que que você pode fazer a respeito, porque como a gente, eh, comentou anteriormente aqui antes, né, que na verdade, às vezes, o que causa mais aflito não é você entender o que está acontecendo, mas como resolver isso.
né, porque, fica aí o grande X da questão, tá, eu entendi, mas como que eu faço isso, né, que passo que eu dou agora? Daí você vê, assim, que às vezes as pessoas ficam atrás de receitas, né, 9 passos não sei para quê, 7 para hoje, 12 tem eu diria assim, obviamente tem o seu lugar, mas a gente tem percebido que não é, suficiente, porque quando a gente fala de saúde emocional e principalmente dentro, perspectiva bíblica, você vai ver que é algo que transcende aquilo que é o nosso natural, né. Se a gente pega uma própria palavra de Jesus encorajando os seus discípulos, ele vai falar assim, eh no mundo três aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você para, tá, mas como que eu venço? Eu tenho que olhar para Jesus. Se eu quero entender a forma do vencer de coisas que eu não tenho como evitar, que fogem totalmente o meu controle, e às vezes muito da ansiedade, muitas de algumas situações tem a ver exatamente porque eu quero controlar, eu quero resolver coisas que estão além da minha capacidade. Né, e isso causa muito mais aflição quando eu percebo que eu não tenho controle das coisas, né. Então, e eu estava vindo quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma música que dizia exatamente isso, né, de que, eu tenho que render, né, a música falava de, assim, levantar as mãos no sentido, tipo, mãos ao alto, né, e entregar o controle a Deus. E essa expressão "mãos ao alto", eu falei assim: "Mas mãos ao alto", né, exatamente, é quando você se rende e você está aonde você o outro tem o controle, né, e quão difícil é, às vezes, a gente retirar a nossa mão daquilo que a gente está fazendo, daquilo que está me afligindo, porque é isso, porque é aquilo, e às vezes, eu percebo que eu estou num buraco e nessa minha ansiedade, nessa minha tentativa de querer sair dele, eu vou me afundando mais, né, exatamente porque quando a gente fala do aspecto da perspectiva bíblica, a gente está falando de render realmente esse controle a Deus. E quando a gente olha a vida de Jesus, você vai ver qual foi a forma que ele venceu, de fato, se rendendo completamente a Deus. Essa é a vitória, né, porque dentro da humanidade dele, você vai ver, ele sofreu escárnios, ele sofreu zombarias, ele sofreu rejeição, desprezo, foi amado por alguns, odiado por outros, e ele não perdeu o controle em nenhum momento desses. E daí você vai perceber, mas por que que ele conseguiu isso? Né, ele tinha essa a gente vai perceber que a comunhão que ele tinha com o Pai era tão estreita, que em João 17 ele vai dizer assim: "Como eu e o Pai somos um, o meu desejo é que vocês sejam um comigo, como eu e o Pai somos". Então, é essa proximidade no sentido de uma comunhão que a gente pode então, nessa resposta do como, né, como a gente consegue dar esses passos em direção a essa saúde emocional, eh, né, essa perceber essa luz no fim do túnel sem ser um trem, né, é exatamente quando a gente vê que essa luz é a própria palavra de Deus, é a própria encarnação do Cristo. E quando a gente fala isso para entender a nossa história, para a gente entender a cada um de nós como seres humanos, não tem como não começar pelo começo. Eu sei que isso é redundante, mas a gente tem que voltar para o Éden sim, porque no Éden você vai ver que havia uma comunhão com Deus e com o semelhante sem interrupções, haviam atividades, mas assim, mas cada um sabia quem cada um era, né, e cada um exercia as suas atividades dentro daquilo que lhes era atribuído, sem essa coisa de competição, de comparação e etc e tal. Então quando você percebe, essa saúde, eu vou usar esse aspecto, né, essa saúde anterior à queda, é isso que nos é prometido,
em Cristo Jesus, através dele, porque a gente não está falando de circunstâncias, a gente está falando de uma comunhão, de ter esse relacionamento com alguém que realmente pode nos restaurar a integridade de ser, né, de ser, enquanto criação que nós somos. Então, se você olha, se a gente volta para o Éden, vê os primórdios dessa criação, e vê a saúde que havia ali, e vê e percebe também que no decorrer o que causou todo esse transtorno, todo esse caos, a gente vai exatamente se deparar com a queda, porque foi através da queda que surgiu o medo, surgiu a culpa, né, as contradições, essa separação, né, de distanciamento do ser com o outro, eh, enfim, né, e principalmente o distanciamento com o próprio Deus. Então fala assim, da onde vem, né, todo esse caos que a gente vivencia de várias formas, então a gente não tem como, eh, desconsiderar exatamente as origens que a Bíblia nos apresenta em Gênesis 1, 2, 3, né, e por aí por diante. E eu acho que realmente às vezes a gente esquece, né, de tudo isso. Porque eu não sei se é, acho que por uma questão da nossa geração, assim, a gente sempre tenta analisar muito as coisas, né? Então, lógico, né, a terapia é super essencial, né? Eu sou cristã, brinco que desde sempre, então, né, sempre tive Deus comigo, mas eu também precisei da terapia e foi uma ferramenta, tem sido uma ferramenta maravilhosa. Mas eu acho que às vezes a gente vai muito para esse outro extremo de eu só preciso entender como minha mente funciona, como que minhas emoções funcionam, então eu vou analisar isso na terapia, eu vou fazer algo mais prático aqui, eu mesma tentando entender com a minha humanidade como que a minha cabeça e as minhas emoções funcionam, sem levar isso para Deus. Porque a gente não pode espiritualizar tudo, mas a gente também não pode esquecer. A gente também precisa entender que nós somos seres espirituais também. Nós Sim, precisamos de Deus, o nosso fôlego vem de Deus. Então, Deus nos dá técnicas e ferramentas maravilhosas, né, que capacita pessoas para nos ajudar a lidar com essas questões e que realmente ajudam muito e nos fazem melhorar, nos fazem crescer, nos fazem entender como que nós funcionamos. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós não podemos esquecer de Deus. sim. E eu já percebi, assim, na prática, né, na minha pele, que por mais que eu esteja com a minha terapia em dia e eu esteja bem, entre aspas, né, aqui no meu entendimento de como eu funciono, se eu não tô na minha comunhão com Deus, não adianta, sabe? Eu não vou estar funcionando bem, assim, o meu coração não vai estar no lugar certo. E assim, e na insistência, eu brinco assim que é na burrice, né. Eu, assim, em crises, eu, tipo, tentando resolver sozinha do meu jeito e não levando para Deus, e não levando as minhas preocupações, as minhas dificuldades para Deus. E porque, de fato, quem nós somos e, né, nós temos uma temporada inteira sobre isso, está Uhum. em Deus. Então, a gente tem que equilibrar também essas 2 coisas, né. Nem espiritualizar demais e nem deixar a coisa Sim. prática demais, porque nós somos parte de Deus, né, tipo, quem nós somos está em Deus. A gente não pode esquecer disso. E é bem isso, assim, né, né, que a gente começou falando exatamente essa necessidade de equilíbrio, né, porque os extremos, eles são nocivos, são extremamente isso é redundante, mas os extremos são extremamente nocivos, né. E quando a gente, fala de saúde emocional, né, se a gente já falou de saúde física e a gente está aí nesse movimento do Outubro Rosa, né, aonde você vê pessoas lutando, né, assim, independente de raça, cor, né, de nações, enfim, lutando exatamente com essa questão da saúde física, né, e como essas pessoas, toda vez que uma pessoa está lidando com situações com a saúde física, o quanto ela precisa desse equilíbrio emocional para lidar com essa realidade que realmente é triste, né, você se deparar com o sofrimento de alguém, ou de que você conhece, ou de pessoas que você
bem próximas também, ou já passou por isso, e você vê o quão é importante assim, a esperança. Um elemento, assim, fundamental, o quanto a esperança ela é essencial para você prosseguir em momentos de adversidade, né. Eh, Pra mim, isso pessoalmente falando, é algo assim que, me dá um suporte, me dá um fundamento, assim, que desse equilíbrio. Para esse equilíbrio, há esperança. Tanto Jeremias ele vai falar, né, Jeremias, em Lamentações, né, que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né, ou seja, de lembrar das coisas que e se você lembra de se você vê um pouco da história de Jeremias, você vai ver que a situação que ele estava vivendo não era nada boa, né, tanto que ele é conhecido como o profeta chorão, né, por causa de Lamentações. Mas ele começa a dizer, assim, exatamente: "Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança", e a versão NVT ela ainda é mais legal ainda, que ela diz assim, eh, ainda ouso do 3:21, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar, porque do Senhor vem a salvação. Então, eu vejo aqui nesse como, né, eu falo assim, mas como Jeremias é um excelente exemplo nesse sentido de que de desenvolver essa esperança, né, porque a saúde emocional ela é conquistada, ela é construída a partir das decisões que você vai adotando, né, a partir das coisas que você vai desenvolvendo. E quando a gente fala dentro da perspectiva bíblica, nós temos vários exemplos de pessoas que nos dão dicas como esse como, né. E quando ele fala exatamente aqui, Jeremias, para mim, ele fecha nesse sentido, né, de que quando a gente entende a despeito das adversidades que a gente está, atravessando, porque nós somos seres emocionais, nós não temos controle das circunstâncias, as emoções elas são despertadas, sejam por nós mesmos, sejam por agentes exteriores, e a gente tem que aprender a lidar. E dentro disso, né, da bondade de Deus, realmente o que eu posso lembrar daquilo que Deus já fez por mim, né, a principal coisa é a salvação que ele me oferece. E quando ele coloca aqui que o amor dele não tem fim, né, é a esperança que eu tenho de me agarrar nisso, né, de que a despeito de mim ou de qualquer coisa que eu possa estar atravessando, eh Deus tem me alcançado com seu amor. Amém. Acho que esse foi um lindo encerramento, Lô. Então, meninas, é isso. Muito obrigada por terem nos ouvido em mais um episódio aqui do podcast Deus e Elas. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira, às 8 horas no YouTube e também nos nossos streamings, no nosso site. Seja muito bem-vinda para nos ouvir nas próximas semanas. Se você quiser, tem outros 33 episódios que você pode ouvir também, se você não ouviu todos. Temos a primeira temporada sobre oração e mulheres da Bíblia, a segunda temporada sobre autoestima e identidade, entre outros, né, que foram vários temas que a gente acabou abordando. E também essa nova fase aqui de temáticas livres, enfim, tem muito conteúdo para você. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau.